Capítulo 5. Sob os comunistas. Prisão e morte. Ameaças. O Partido do Povo, como os comunistas se chamavam, fazia tudo para ganhar a confiança dos cidadãos de Útil. Numa certa manhã, à entrada da cidade, um grande contingente de soldados entrou nos portões do hospital e exigiu acomodações. Bill, cortesmente, explicou que não havia espaço, mas, diante das ameaças indiretas do oficial responsável, cedeu o andar térreo. Passaram apenas uma noite e foram-se. Não é possível. A enfermeira Everly respondeu enfaticamente a um funcionário da nova administração da cidade. O que é Everly? Perguntou Bill, que passava vindo da sala de operações. Este senhor exige 10 enfermeiras para marchar numa parada daqui a 1 hora. Não posso dispensá-las, pois temos um número insuficiente para o serviço normal. Nós somos um hospital e não uma unidade para desfiles. Este hospital tem que cooperar com o Partido do Povo se ele deseja a proteção e sanção do governo. A vossa cooperação será prova de boa vontade, disse o funcionário. Everly quis responder à altura, mas Bill a impediu. Nosso hospital será representado na parada. O oficial curvou-se e saiu. Mande 4 enfermeiras. Queremos mostrar nossa boa vontade, disse Bill, sorrindo para ela. Mas o homem... Ela ia dizendo. Porém, silenciou-se e fez sinal ao médico, pois um novo empregado fazia limpeza perto, tendo escutado toda a conversa. Quando ele passou para o corredor, Everly queixou-se. Ele sempre tem ouvido pregado nas conversas. Aparece sem pedir licença no meio das enfermeiras quando estão conversando. Será que ele é espião? Bill coçava o queixo. Pode ser, Everly. Já se infiltraram em toda a parte. Dr. Cham diz que as paredes têm ouvidos. Muita cautela ao falar em política. Os jornais deram notícia de uma parada espontânea, como prova de simpatia do povo pelo novo governo. O templo da Igreja Batista foi requisitado para uma reunião do partido, e quando o pastor protestou dizendo ser aquela a noite regular de oração, o oficial prometeu que o comício terminaria antes. De fato, os assistentes ao culto entraram no templo desocupado, mas as paredes foram cobertas de cartazes políticos e os bancos cheios de literatura propagandista. A equipe de enfermeiras foi obrigada, semana após semana, a tomar parte das demonstrações. Os estudantes foram persuadidos a se matricular em cursos de doutrinamento comunista. Algumas enfermeiras deixaram o hospital para unir-se às organizações da juventude promovidas pelo Partido do Povo. Em breve, os julgamentos políticos começaram. No início, apenas os déspotas conhecidos compareceram ao tribunal, mas o povo aprendia um novo tipo de julgamento, o da ralé. Exigiu-se que o populacho comparecesse às tribunas abertas ao ar livre, dirigidas por elementos subversivos embaralhados na turba, e esta aprendeu a apoiar através de sinais convencionais. Os primeiros julgamentos que se realizaram foram dos culpados pelo crime de serem proprietários. As massas convocadas cedo de manhã foram incitadas ao frenesi pelo cantar de modinhas e coros à repetição dos lemas comunistas. Quando os proprietários foram trazidos das prisões, as turbas os saudaram com tambores e símbolos, obrigando-os a marchar como animais numa parede de circo, com as mãos amarradas às costas. Os julgamentos começavam com os discursos compridos sobre a democracia, a vontade e a opinião pública. Introduziam os acusadores, muitas vezes mulheres, que gritavam à multidão depois de cada acusação: "O procedimento dele é justo?"
Todos gritavam: não! O juiz perguntava: deve ser castigado? E a turba, a uma voz, respondia: sim! No meio desta desenfreada insensatez, o Evangelho de Jesus Cristo continuava a ser pregado no Hospital Memorial Sloan. O tenro ministério do Dr. Bill e de sua equipe, dedicados ao amor e a não ao assassinato, à paz e não ao pavor, contrastava sensivelmente com as cenas nas ruas. No entanto, as condições sob as quais serviam se tornavam mais e mais impossíveis. Em perigo, Bill e o hospital. Em julho de 1950, um grupo de funcionários comunistas procurou Bill a fim de cobrar do hospital um pesado imposto. Sem poder pagar a importância, ele resolutamente recusou fazê-lo, insistindo que seria ilegal e que o governo do povo não ia pôr empecilho a uma instituição de caridade. Temendo a perda de seu querido médico, o povo de Utia fez um abaixo-assinado e uma comissão se encarregou de levá-lo à sede do governo comunista em Cantão. O hospital foi isento do imposto, mas a comissão inconscientemente revelou às autoridades a estima em que o povo do sul da China tinha o hábil médico americano. Os comunistas estavam no auge da Guerra Coreana, aliados às forças do norte da Coreia contra as Nações Unidas. Ao sul, lançaram uma campanha anti-americana que alcançou proporções fantásticas. Em Utia, o único americano que o povo conhecia era Dr. Bill Wallace. Sua vida e o impacto de seu ministério no meio deles tornavam sem efeito as acusações inflamadas. Raciocinava o povo. Não era o Wai Yesang, o melhor médico em toda a China, o herói da guerra contra os japoneses, o amigo das crianças, o homem mais desinteresseiro que jamais conheceram, uma vida acima de qualquer suspeita? À noite de 18 de dezembro, Bill fez a inspeção final antes de se retirar. O soldado comunista, que o operara na noite anterior de apêndice supurada, ia viver. Uma velhinha que havia sido operada por ele de vesícula parecia melhor. Parou a mesa da enfermeira noturna a fim de deixar instruções minuciosas, pois, apesar do número de pacientes, ele assumia a responsabilidade pelo tratamento de cada um. Cansadíssimo, o médico resolveu ir para o seu quarto e dormir às primeiras horas da noite, pois esperava um caso obstetrício mais tarde. Às 3 da madrugada, uns soldados da cidade trouxeram uma dúzia de jovens instrutores doutrinados no marxismo a uma pequena sala no centro de Utia. Ali foram dadas as instruções de sua missão naquela noite. Deveriam ir à casa de Dr. William Wallace e fazê-lo prisioneiro, pois era um espião americano. Os instrutores, acompanhados por uns 30 soldados, marcharam silenciosamente até os portões do hospital. Todos se esconderam, menos 2, que ao serem atendidos pelo vigia noturno disseram: "Temos um doente aqui, abra o portão." Este se abriu e a soldadesca rapidamente se dispersou para os seus postos anteriormente indicados. Uns reuniram toda a equipe hospitalar, outros foram acordar Bill, obrigando-o a acompanhá-los, onde os outros estavam reunidos. O oficial que comandava os soldados falou: "Sabemos que isto aqui é um covil de espiões. A República do Povo sabe que muitos de vós sois contra-revolucionários. Ela não tolera mais isso. Dr. Wallace é conhecido como o espião número 1 no sul da China
e não lhe será permitido continuar suas atividades clandestinas. Ouviram-se os protestos de todos. Não é verdade! Aya Sang, não! Não tem razão! A voz áspera do oficial exigiu silêncio. Temos provas. Ou vós fostes enganados, ou fazeis parte da conspiração contra o Partido do Povo. Bill não se conteve. Somos médicos e enfermeiras da equipe hospitalar, ocupados em curar o sofrimento e a doença em nome de Jesus Cristo. Não temos outra razão de estar aqui. Falas altivamente, mas temos provas. Levantando 2 membros da equipe, Bill e o empregado pessoal deste, o oficial e o soldado saíram em direção ao quarto do médico. Ali, um soldado meteu a mão debaixo da cama de Bill, trouxe de lá um pacote e, desembrulhando, exclamou: "Eis aqui a prova." E mostrou a todos um pequeno revólver. O empregado gritou: "Esse pacote não é daqui! Nunca ouvi!" Mas o oficial bateu-lhe na boca e o ameaçou com a coronha do rifle. Bill prontamente afirmou: "Não possuo qualquer arma e não sei de onde veio esta, pois nunca a vi antes." O oficial informou a Bill que ele era prisioneiro do governo do povo e seria conduzido à polícia para a investigação. Bill deixou a chácara do hospital, saindo entre 2 soldados para nunca mais voltar. Defrontando-se com as acusações de espionagem, as quais ele negou, Bill foi colocado numa cela e deixado a sós por uma semana. Mandaram as refeições do hospital e ele pregou o evangelho ao carcereiro, mas, no fim da semana, não lhe foi permitido receber mais refeições de fora. À noite do mesmo dia, todos os cidadãos de Utia foram convocados a aparecer num dos maiores salões da cidade. E ali, o oficial que levou o médico prisioneiro informou-lhes que este era um espião americano assalariado pelo presidente dos Estados Unidos para atrair a China. Falou no revólver e ele alegou outras atividades subversivas. Então, dirigindo-se à multidão, pediu que qualquer pessoa presente apresentasse acusação contra o médico. Ninguém entre o povo apresentou. A reunião foi despedida em silêncio. Os oficiais da prisão preencheram um formulário para Bill assinar, dizendo o nome, a idade, a profissão, o estado civil e outros fatos. Ele leu e assinou, mas depois escreveram à máquina que ele havia sido enviado à China como membro do serviço secreto do governo americano. Publicaram o documento como confissão de culpa, assinado por Bill. Sofrimentos e morte. Pelas ruas principais, Bill foi exposto com acusações obscenas escritas em um cartaz às costas. Dia e noite foi conduzido ao quarto do interrogador e ali, hora após hora, foi obrigado a ouvir uma lista de crimes que só os demônios do inferno poderiam ter composto. Berravam-lhe as acusações com veemência. O médico, sensível e humilde, horrorizava-se diante das afirmações de incompetência cirúrgica. Não lhe foi permitida a defesa, e quando o viram quase a desmaiar, devolveram-no à cela nua, sem proteção contra a umidade, o frio e a sujeira. Bill enfrentava a maior crise de sua vida. Não uma luta física, mas uma luta para conservar o juízo. Ouviram-se da cela os gemidos agonizantes. Em pedacinhos de papel,
com um lápis minúsculo, escreveu afirmações num esforço titânico de concentrar o pensamento na âncora de sua fé. Algumas passagens das Escrituras, outras protestos de inocência e contestações a acusações falsas. Depois das interrogações desumanas, seguiram-se delírio, choro e desmaios. Outros prisioneiros, ainda não sujeitos à lavagem cerebral, testemunharam o assalto demoníaco a um dos espíritos mais cultos que conheceram, mas estavam indefesos para socorrê-lo. Era uma batalha em que Bill e o Senhor que o segurava combatiam o inimigo implacável. Os comunistas esperavam que ele repudiasse publicamente tudo o que era e tudo o que representava, mas ele resistiu até do que julgavam que seria capaz. Os guardas empurravam compridas varas com pontas metálicas por entre as grades da cela, aguilhoando o corpo do médico até a inconsciência. Chegou a noite em que findou a luta e Bill Wallace rendeu o espírito. Quietamente, a alma deixou o corpo, atormentado, e a mente exausta, e foi ter com aquele a quem serviu fielmente. Morreu para o mundo, mas está vivo para sempre, com Deus. Pela manhã, os guardas informaram a todos os prisioneiros que o médico se suicidara durante a noite enforcando-se. A equipe do hospital recebeu o recado para ir buscar o caixão. Everly e outras enfermeiras e mais um empregado foram à prisão. Só a estes foi permitido entrar na cela. Mas Everly instruiu-o a reparar bem se havia os sinais inevitáveis de estrangulamento. O empregado olhou bem e não viu nenhum sinal de estrangulamento. Apenas a parte superior do corpo estava coberta de contusões. O cadáver foi posto num caixão barato e pregado pelos soldados. Foi permitido a 2 enfermeiras, cuidadosamente vigiadas, acompanhar o féretro num pequeno bote furado rio abaixo, sob o céu sombrio de fevereiro, a um cemitério próximo. Cavaram o sepulcro, mas não permitiram o culto. Os soldados ficaram até que a última pá de terra foi empilhada na rude sepultura. Em poucos dias, o povo de Utia angariou uma oferta para levantar um memorial ao amado médico que toda a propaganda mentirosa dos comunistas não conseguiu desacreditar. Primeiro, cobriram a sepultura com uma placa de cimento e, em plano inferior, fizeram um passeio também de cimento com degraus à altura da placa. Uma esbelta agulha de mármore se estendeu em direção ao céu com uma simples inscrição das Santas Escrituras: para mim, o viver é Cristo. E assim, o jovem que procurou fazer a vontade de Deus foi fiel até a morte. O nome do missionário médico William Wallace viverá através dos anos vindouros. Seu trabalho na China trouxe saúde e a fé a incontáveis pessoas. Seu caráter, como um homem cristão, foi uma forte influência na sua cidade. O Hospital Memorial Stout, em que ele serviu, foi olhado como uma das maiores instituições médicas no sul da China. Que cada pessoa que ler esta biografia receba inspiração para uma vida de profunda dedicação ao trabalho da causa, procurando discernir claramente a vontade de Deus para a sua vida.
Biografia de Bill Wallace. Fiel até a morte.